Olha só, depois da Itália, foi a vez da Espanha agora ultrapassar a China em número de mortos. O país, que está em quarentena desde 13 de março, conta com 49.515 contaminados e 3.647 mortos até o dia de hoje. Sobre esse cenário internacional e as atuações de lideranças no combate à pandemia, a gente conversa agora com Igor Fuser, que é professor de Relações Internacionais da UFABC. Olá, professor. Olá, Thalita. Olá a todos. Boa tarde, todos que estão nos assistindo. É um prazer conversar com você e estar aqui presente na TVT. Prazer é sempre nosso. Muito obrigada, professor. Professor Igor, como que você analisa, então, a postura de Jair Bolsonaro, fazendo um comparativo com outras lideranças mundiais? Olha, o Brasil, infelizmente, se destaca hoje no mundo como um dos poucos países onde o governo se recusa a enxergar a realidade dessa doença, né, o Covid-19, né, causado pelo coronavírus, a desprezar e fechar os olhos perante essa pandemia. Né? Os pronunciamentos do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, eles vão na contramão de tudo o que está sendo feito no mundo inteiro, né, para conter ou ao menos minimizar a disseminação dessa doença terrível, né, que nós estamos enfrentando agora nesse início de 2020. Olha, Thalita, eu assisti ontem a fala do Bolsonaro e eu fiquei chocado com a quantidade de asneiras que esse indivíduo difundiu. Né? Se fosse uma pessoa qualquer, um idiota qualquer que você encontra na rua, isso não faria diferença nenhuma. Mas é o presidente da República, né, do alto da sua autoridade, da máxima autoridade do país, dizendo coisas completamente estúpidas. Vou te dar um exemplo. Né? Bolsonaro falou que o caso do Brasil não pode ser comparado com o da Itália. Né? A Itália é o país com maior número de mortos, né, onde a situação está mais grave, justamente por ter demorado a tomar as medidas, né, indispensáveis nesse caso. O discurso do Bolsonaro hoje é muito parecido com o discurso das principais autoridades italianas um mês atrás. Então, o Bolsonaro ele repete o roteiro que levou a Itália, né, à tragédia que nós estamos vendo, né, nessas últimas semanas. Pois bem, Bolsonaro disse que a Itália é diferente, porque a nossa densidade demográfica é muito menor do que a Itália. Densidade demográfica é o número, né, de habitantes em proporção ao território do país. Né? Quanto maior a concentração humana, maior a densidade demográfica. Realmente, a densidade demográfica do Brasil é muito menor do que a densidade demográfica da Itália. Mas você não pode comparar dessa forma. Né? O Brasil é um país que tem a sua população fortemente urbanizada, grande parte dela concentrada em regiões metropolitanas, né? E grandes, imensos vazios demográficos, né? Na Amazônia, no Cerrado do Centro-Oeste, né? Em certas regiões do interior do Nordeste, uma presença humana bastante escassa, em contraste com imensas concentrações urbanas, né, nos grandes centros. Vou te dar aqui um dado, né, um dado interessante. A minha esposa é geógrafa, ela pesquisou para mim. Né, a gente tem aqui, no município de São Paulo, uma densidade demográfica de aproximadamente 9.500 pessoas por quilômetro quadrado, dados da Prefeitura de São Paulo. Na região metropolitana de Milão, Milão é a capital da Lombardia, no norte da Itália, uma região rica,
né, a mais rica da Itália, onde se concentra a maior parte, né, dos casos da doença do Covid-19, né, naquele país. A região metropolitana de Milão tem 2.000 pessoas por quilômetro quadrado, em comparação com 9.500 pessoas por quilômetro quadrado em São Paulo. A cidade de Bérgamo, que está famosa hoje no mundo inteiro, é onde a tragédia se abateu com a maior intensidade, em Bérgamo, a densidade demográfica é de 405 pessoas por quilômetro quadrado, 20 vezes menor do que a densidade demográfica na Grande São Paulo. Se a gente pega a região mais densa da Grande São Paulo, que é a região do Capão Redondo, são 19.000 pessoas por quilômetro quadrado. Se você olha para outros centros metropolitanos no Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, você vai encontrar cenários muito semelhantes. Então, é de uma estupidez absurda. Quando ele fala, por exemplo, no que se diz isolamento vertical, medidas parciais, então, partindo do princípio que é verdade, que as pessoas mais expostas, né, ao vírus são as pessoas com mais de 60 anos, né, as pessoas que têm mais... Expostos somos todos nós, né, mas as pessoas que têm o maior risco de morte em função do vírus são as mais velhas, porque elas têm o sistema imunológico já mais fraco, mais débil. Em geral, essas pessoas elas têm, né, outros problemas de saúde, pressão alta, problemas cardíacos, diabetes, etc. Aí o Bolsonaro diz, então, o jeito seria o seguinte, vamos levar a vida normal, as crianças indo na escola, os adultos indo trabalhar, nos ônibus lotados, nos trens lotados, etc., e vamos isolar os mais velhos. Essa pessoa, o Bolsonaro, não tem a menor noção da realidade. Como é que é possível você ter, dentro de casa, uma pessoa mais velha completamente isolada dos outros membros da família? As crianças vão para a escola, elas vão trazer o vírus para dentro de casa. O vírus vai estar presente em todas as pessoas da família. Como é que ele não vai estar presente também, entre as pessoas mais velhas, os pais mais velhos, os avós, etc., que, em grande parte, a maioria, no Brasil, vivem em domicílios junto com filhos, junto com netos, e assim por diante. É simplesmente impossível. O que o Bolsonaro está propondo ontem é o extermínio daquela parcela da população brasileira com mais de 60 anos, que são os mais ali, os mais sujeitos aos vírus, que inclui o próprio Bolsonaro, que tem mais de 60 também. Ele diz que tem físico de atleta, isso não faz a menor diferença. Então, assim, o nível de estupidez, que a gente está vendo no Brasil é motivo de choque, de espanto no mundo inteiro. E, professor, ele joga para a plateia, né? Ele joga para essa base inabalável dele, porque desde o início da crise, por exemplo, ele não abandona esse discurso mais ideológico, então ele falava em fechar fronteiras com a Venezuela, que até então nem tinha um grande número de casos. Sempre se alinha ao lado de Donald Trump, dos Estados Unidos, inclusive citando medidas que os Estados Unidos estariam para adotar e os Estados Unidos não adotou, como essa questão da liberação de certas pessoas, de fazer um isolamento vertical. Então, mesmo num momento de crise profunda como essa, ele não abandona esse discurso mais ideológico, né? Exatamente. Olha, mencionou a Venezuela, que o Bolsonaro mantém esse discurso anti-Venezuela. A situação na Venezuela é muito melhor do que no Brasil. O número de casos, mesmo proporcionalmente à população, o número de mortes na Venezuela é muito pequeno, e a Venezuela tomou as medidas de bom senso, as medidas que estão sendo adotadas no mundo inteiro, de isolamento social, de cancelar as aulas, manter apenas as atividades
estritamente essenciais, né, muito antes do que no Brasil, né, se comparando né, em relação à data dos primeiros casos registrados. Né? Então, isso é um absurdo. Essa medida, essa questão de permitir os cultos religiosos presenciais, né, o De Luca, que falou antes de mim, já mencionou isso, é um absurdo completo. Né? E a gente sabe, existem notícias que ele tomou essa medida atendendo, né, à pressão de certos líderes religiosos, de certas igrejas que são apoiadores intensos, né, fechados ali com o Bolsonaro. Né? Isso é um absurdo, a manipulação política, né, das medidas sanitárias, né, do governo nesse momento. Isso é um crime. Numa hora dessas, numa hora dramática, decisiva como essa que o Brasil está vivendo hoje, o sujeito ele está pensando na base política dele, em agradar os seus aliados. O que é isso? Né? Se isso não é crime de responsabilidade, o que é então? O cálculo dele vai nessa direção. Né? A questão das loterias, eu imagino que tenha também alguns interesses ali envolvidos. Por que os bancos fecham e as loterias permanecem abertas? Né? Não dá para entender um negócio desses. Ali as pessoas vão estar na fila da loteria 10, 15 minutos, um do lado do outro, passando o vírus, compartilhando ali, né, a contaminação. Né? Quer dizer, é realmente um absurdo. Na Europa, eu estava olhando agora, estava lendo uma notícia que na Áustria, as igrejas estão transmitindo as missas com a igreja vazia. O sacerdote vai lá, né, a Áustria é um país muito católico, o sacerdote vai lá, ele, né, enfim, apresenta todos os rituais da missa e as pessoas estão em casa e se sentem contempladas, né, por essa cerimônia. Né? Além do rádio, além da televisão, né, o De Luca já falou, tem os mecanismos da internet que permite aos pastores, aos sacerdotes de qualquer religião, interagirem com os seus fiéis, né, difundirem ali a sua palavra de conforto, né, a sua mensagem religiosa, pelos meios eletrônicos. Né? Quer dizer, da onde é essa necessidade, de onde eles tiraram isso, né, de manter os cultos presenciais, né, em cerimônias religiosas, né, para que o vírus seja transmitido, para que eles querem o quê? Que mais almas, né, mais almas vão para o céu antes da hora? Será que é isso que eles querem? Que loucura! Né? A gente está vivendo momentos no país assim inacreditáveis. Quando a gente vê gente falar que a Terra é plana, a gente dá risada, porque, enfim, é apenas uma bobagem, uma coisa estúpida, ridícula. Né? Não vai morrer ninguém para achar que a Terra é plana. Né? Agora, a gente está tendo o equivalente ao terraplanismo, né, no plano da saúde pública diante de uma pandemia. Né? É o terraplanismo sanitário e o terraplanista número 1 é apenas o presidente da República. Né? Então, é dramático isso que está acontecendo. A situação só não é pior porque os governadores de estado têm mostrado bom senso. Né? A maior parte das autoridades na área sanitária, na área educacional, e etc., né, estão ali, enfim, fazendo o básico, né? O que deve ser feito, que não é mais do que obrigação de ninguém. Se não fosse isso, a nossa situação seria muito pior. Conversamos com Igor Fuser, professor de Relações Internacionais da UFABC. Professor, agradeço demais a sua participação e a conversa aqui no Bom para Todos. Obrigada. Obrigado, Thalita. Estou sempre aqui à disposição. Boa tarde para todos. Até uma próxima.